Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada a você que está aqui ligadinho, juntinho com a gente nesta manhã de terça-feira. Coisa boa tê-lo aqui junto conosco. E olha, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um problema que infelizmente acaba afetando muitas pessoas. É a lombalgia. Já já nós vamos trazer mais detalhes sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre uma iniciativa muito legal agora neste mês das mães, que visa incentivar a todas as mamães, inclusive as gestantes, a movimentar esse corpo e a fazer atividade física. Muita coisa boa, como sempre, é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho com a gente, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Eu gosto de reforçar, tá, pessoal, todos os dias aqui para você que nos acompanha, que nós também estamos presentes lá nas principais plataformas digitais. Basta você correr lá e acompanhar a gente. Tá tudo passando agora aqui, ó, na sua tela. Então corre lá para acompanhar a gente também, ok? Vamos começar nosso dia por aqui hoje. Olha, você já ouviu falar em lombalgia, a famosa, dor nas costas? Afeta muitas pessoas. Inclusive, chega muitas vezes até a atrapalhar a rotina, viu? E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a fisioterapeuta Michele Fontes. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui. A agenda da Michele foi, sim, é bem agitada, então a gente conseguiu um espacinho. Nós ficamos muito felizes e muito gratos por isso. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar então explicando o que é essa famosa dor nas costas que o pessoal tanto fala, lombalgia. Isso. A lombalgia, vem da dor lombar, ela significa na íntegra mesmo dor lombar. Então, a população, a grande maioria da população, ou já teve ou vai experimentar em algum momento da sua vida a dor lombar, que é essa dor na região mais baixa da coluna. Então, a dor lombar, apesar de muitas pessoas associarem, por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco e eu tenho a dor lombar por isso. E a gente sabe hoje que apenas 4% das pessoas que têm hérnia de disco é que vão ter alguma dor ou alteração sensitiva associada à hérnia, porque a hérnia é outra coisa. Então, só rapidamente para explicar, a nossa coluna nós temos as vértebras que são ossos e entre as vértebras nós temos os discos intervertebrais. Então, o centro desse disco intervertebral, que é o núcleo pulposo, é ele que sai e pode tocar uma raiz nervosa. E aí é que pode provocar dor e parestesia na região que esse nervo inerva a parte dos membros inferiores. Então, mas como eu falei, então apenas uma pequena parcela que vai ter uma dor lombar ou dor numa região inervada pelo nervo que está sendo tocado, que a gente chama de radiculopatia, quando tem a hérnia. Sim. Então, a dor lombar por si só, muitas vezes ela é inespecífica, Então, a gente não tem como dizer, é tal coisa. A gente sabe que tem várias estruturas, então a gente tem articulações, a gente tem músculo, tem ligamento e tudo isso pode provocar dor. Mas uma coisa é certa, a falta de movimento é o que mais influencia na questão da sensação, da percepção de dor pela pessoa que tem a dor lombar. Então, se tem dor lombar, tem que se movimentar. Exatamente. Então, durante muito tempo se perpetuou o pensamento de que eu tenho uma dor lombar intensa Repouso. E eu tenho que fazer repouso absoluto. Hoje a ciência está aí mostrando que a maior importância realmente é a de se movimentar. Claro que existem as crises, as dores mais agudas, e essas é necessário que haja uma diminuição por exemplo, se faz atividades físicas de alta intensidade, então diminuir, mas não deixar de se movimentar. Seria um repouso relativo, não é ficar deitado o tempo inteiro esperando a dor passar. Então, o ideal é que, se a dor está intensa,
né, se procure um tratamento fisioterapêutico, um atendimento para que você seja retirado da crise e depois você dá continuidade, mantendo a sua vida e a rotina de se movimentar, porque movimento é remédio, a gente fala muito isso. Nós fomos feitos para o movimento, né? Nosso corpo foi feito para o movimento e movimento gera movimento e fisioterapia também é movimento. Então, assim, só para a gente entender, não tem uma causa específica sobre a lombalgia? Isso, algumas pessoas, né, têm essa lombalgia que a gente chama de inespecífica. Certo. E a gente tem pessoas que vão ter dores lombares que podem ser provenientes dessas outras estruturas que fazem parte da coluna, como eu falei. Tá. Então tem causas, né? Tem. Algumas vão ter causa, outras é a que a gente chama de dor lombar inespecífica. Quais que seriam as principais causas, Michele? Então, a gente tem a questão das dores musculares, então, mais uma vez, voltando lá para a nossa coluna, então eu tenho as vértebras, que são ossos, tenho os discos vertebrais entre as vértebras e nós temos uma série de músculos, cápsulas articulares, porque a gente tem articulação entre as vértebras e ligamentos, então todas essas estruturas podem ser fonte de dor, né, está provocando a dor. E aí, por isso, a importância, né, de uma avaliação fisioterapêutica para identificar se há uma causa específica que está provocando esse quadro doloroso e, a partir daí, ser traçado um tratamento específico para o motivo que está provocando a dor do paciente. Muito bem, falando em dor, né? Aguda, subaguda e crônica. Isso. Vamos explicar essa divisão, essas diferenças? Isso é muito importante, né? Porque as dores agudas, muitas vezes, elas normalmente estão associadas a lesões, né? Então, elas têm um tempo de até 3 meses, as dores agudas, né? E as dores crônicas, elas são dores que têm mais de 3 meses, que podem ser contínuas ou não, né? Mas o quadro de dor, né, ele se apresenta por um tempo superior a 3 meses. E nem sempre, principalmente a dor crônica, ela não necessariamente ela vai ter lesão. É um assunto mais profundo, né, que tem sido estudado bastante nos últimos tempos, mas a dor crônica nem sempre ela vai ser de uma lesão. Ela pode ter alterações da interpretação dessa dor no nosso cérebro, no sistema nervoso central. Caramba. Então é bem mais profundo. E dor, né, no seu conceito, ela é uma experiência sensorial individual. Então, ninguém pode julgar a dor do outro, porque a dor é de quem sente, né? Não é de quem está de fora, porque muitas vezes, se eu não tenho uma lesão tecidual, mas eu posso ter dor. Eu não tenho uma lesão, por exemplo, o meu músculo tem uma lesão, o meu tendão tem uma lesão, eu tenho uma tendinite, né, que a gente chama de tendinopatia. Então, não necessariamente tem uma lesão, mas a dor é real. E a experiência é do indivíduo que a sente. Gente, muito interessante, viu? Tratamento, você falou sobre a questão do movimento, né? Isso. E aí, o tratamento é fazer o quê? Isso. Quando a gente tem a pessoa que está em crise, o ideal realmente é que ela procure um atendimento fisioterapêutico, deixando claro aqui que o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato, então a pessoa que tem a dor lombar, ela pode procurar diretamente o fisioterapeuta, que ele tem a capacitação adequada para avaliar e tratar esse paciente. Se ele identificar qualquer coisa mais grave, ele também vai encaminhar para o profissional que vai tratar, que seria o médico, certo? Mas o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. E aí ele vai passar por uma avaliação criteriosa, cuidadosa, para identificar o que pode estar provocando essa dor e a partir daí vai ser traçado um tratamento para ele. E hoje a gente já sabe também a importância do movimento, do exercício, que inicialmente a gente chama de exercício terapêutico, que é para tratar esse paciente, mas é importante que quando ele saia desse quadro mais intenso de dor, ele siga a vida dele em movimento, fazendo exercício. Então, exercício que o ideal é que ele seja supervisionado, né? E aí existe, por exemplo, hoje dentro da fisioterapia, a gente tem o Pilates, que é muito utilizado no tratamento, né, de quem tem dor crônica, é o que tem mais evidências de funcionamento, né, pensando em exercício com o nome mesmo que a gente fala. Mas o exercício físico, né, executado de maneira correta, sob orientação de um profissional de educação física, é o mais indicado na continuidade desse tratamento, porque o exercício hoje
é a principal ferramenta, né, para o tratamento da dor lombar e de forma ampla para a manutenção da nossa qualidade de vida. E aí uma dúvida de muitas pessoas, que você até já citou, mas eu acho que vale a pena que a gente aprofunde um pouquinho mais, né? Durante a minha crise ali de dor, eu tenho ou não tenho que continuar fazendo a minha atividade física regular, o meu exercício físico regular? Então, algumas pessoas, elas não conseguem, nesse momento de crise, seguir com a sua rotina normal. Por isso que é importante o acompanhamento inicial de um fisioterapeuta para que seja identificado qual é o problema, né? Seja abordado, tratado com o fisioterapeuta e ele sendo retirado dessa crise, aí ele começa, na verdade, a ter o que a gente chama de retorno às suas atividades funcionais, porque a gente pensa muito em função, né? Físio, função, então a gente pensa muito em funcionalidade. O nosso olhar, enquanto fisioterapeuta, é sempre pensando na função que é desempenhada no dia a dia por esse paciente, para que ele retorne à sua vida normal, às suas atividades de vida diária. Tá. O que fazer para que essa dor, né, para que a lombalgia não se torne crônica? Se movimentar. Exercício. Não tem Ótimo. como, né? Nós fomos feitos para o movimento, mais uma vez, né? Eu reforço muito, e isso, eu sou professora também, e eu sempre reforço isso com os meus alunos, né? Nós fomos feitos para o movimento, nosso corpo foi feito para o movimento, e a gente precisa se movimentar e estimular que todas as pessoas se movimentem, principalmente quem tem uma dor lombar. Então, ela precisa fazer exercício. Então, está em crise, atendimento fisioterapêutico, trata, saiu da crise, segue a vida. Faz exercício, vai seguir com a sua rotina, sob supervisão de um profissional da educação física. Não faz exercício, é interessante que essa prática seja incorporada na sua rotina diária por todos os benefícios que o exercício físico traz, que vai muito além do controle da dor lombar. Ok, perfeito. Crianças e adolescentes também podem acabar tendo a lombalgia? Pergunto isso porque muitas vezes a gente pensa assim, são novinhos, né? Então não tem como isso acontecer. E aí, Michele? Crianças são bem menos comuns e adolescentes também. Adolescentes eles podem ter, mas crianças bem mais raro. É realmente uma experiência que é muito mais do adulto e da pessoa idosa. Certo. Estou tendo lombalgia. O que eu devo fazer? Quais que são as indicações? Então, se há, por exemplo, uma dor lombar que foi provocada, por exemplo, por um trauma, existe uma lesão mesmo, é uma dor mais aguda, né? Existem alguns recursos que podem ser utilizados, então a indicação da utilização do gelo, da compressa fria, né? Mas isso nas primeiras 48 horas. Após esse tempo, já tem indicação para utilizar as compressas mornas, né? Porque aí normalmente você tem a musculatura mais tensionada e aí você consegue dar uma relaxada e começa a implementar a questão mesmo do movimento terapêutico, né? Porque se está em crise, realmente precisa do acompanhamento do fisioterapeuta. Ok. Dicas, então. A primeira e mais importante, e aqui a gente já falou aqui algumas vezes, é se movimentar, é fazer exercício. Então, eu acho ainda que a prevenção é o melhor caminho, né? Então, aqui, né, esse momento que a gente está conversando, isso é promoção de saúde. A gente está informando as pessoas, né, do que é interessante que elas façam. Então, encontrar uma atividade física, um exercício que você goste, porque isso você aumenta a adesão e aí você tem todos os benefícios para a vida, para o corpo inteiro da atividade física. Né? Então, esse seria o primeiro passo. Então, na verdade, se antecipar o aparecimento da dor lombar. Né? Quando ela já está instalada, então seria realmente procurar o tratamento adequado, identificar o que está provocando para que você receba o tratamento adequado e a partir daí, mais uma vez, ter essa consciência, né? O tratamento fisioterapêutico, ele precisa ter exercício, né? Não tem como você tratar uma pessoa que tem dor lombar só com o que a gente chama de técnicas passivas. Então, vai lá, usa recursos de terapia manual, recursos de eletroterapia. A gente sabe que isso sozinho não vai melhorar o quadro do paciente. Realmente, a gente precisa de terapias ativas, que são os exercícios terapêuticos. Então, precisa fazer e aí, a partir do momento em que recebe a alta, vai dar continuidade fazendo exercício. Então, a dica é sempre movimente-se. Movimentar esse corpo aí, viu? Como a Michele muito bem colocou aqui, já reforçou diversas vezes, o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então vamos lá, todo mundo, tá? Se prevenir da melhor forma, que é fazendo exercício físico.
Obrigada pela sua participação maravilhosa, adorei. Eu que Parabéns. agradeço. Contatos, redes sociais, quer deixar algum aí para o pessoal? Sim, Fique à vocês vontade. podem falar comigo através do Instagram, Michele Fontes, Fontes com F de flor, @físio. Então, @michelefontes.físio, e lá tem o link também para vocês falarem diretamente comigo, na minha bio. Muito bem, obrigada, adorei. Eu que Parabéns, agradeço. viu? Lindo. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente vai continuar mais ou menos falando sobre esse papo, né? Sobre movimento, sobre exercício no próximo bloco. Então não sai daí, volto já já.